Olá, boa noite. Tudo bem com você? Aqui é Manuel Santos, do canal A Jornada da Vida. E hoje a gente vai falar de prioridade, né? Prioridades da vida. E a principal prioridade, o quanto você se prioriza. Porque às vezes a gente vai levando a vida conforme a vida, né, da série do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e a vida leva eu, e as coisas acontecem sem a gente perceber. Por quê? Porque a gente não dá prioridade, a gente não tem foco, né, nos nossos anseios e nas nossas vontades. Quando você não se prioriza, você pode acontecer de viver vida dos outros, vida que os outros definem, faz isso, faz aquilo, e aí acontece isso que eu comentei, a vida vai atropelando. E a prioridade, ela serve em todos os sentidos, porque se você relaciona com alguém, você precisa, né, dar prioridade também em alguns momentos para esta pessoa, porque não é para você viver a vida no sentido de abandonar, né, abandonar é uma palavra forte, mas no sentido de não priorizar o relacionamento. Se você tem um relacionamento, você tem que estar disposto a dedicar tempo para o outro, né? E também não anular-se a si mesmo, né? Porque tem muita gente que vive um relacionamento e vive a vida do outro, vive o que o outro fala, veste o que o outro diz que deve vestir. Ainda lá em pleno 2023 existem relacionamentos nestas condições. Então existem duas coisas: ou você está no relacionamento e aceita dividir aí, abrir mão algumas vezes da sua individualidade, ou se você quer priorizar 100%, você vai precisar estar só, né? E não tem nenhum problema estar só. E as pessoas hoje em dia, elas têm existem muitas pessoas já virou basicamente jargão, né? Tem muitas pessoas morando só, essa é uma tendência que tem aumentado bastante. Mas quanto de fato você está só? Porque hoje em dia as pessoas estão só naquele ambiente, mas sempre está envolvida num telefone, numa TV, numa série, sempre entretida. Mas quanto você está de fato só, você com você descobrindo o seu pensar, o seu sentir, o seu corpo, suas emoções, o quanto você está parado para analisar quais são suas prioridades. Porque muitas vezes a gente não tem prioridade porque a gente não sabe o que de fato a gente quer, né? Como diz a minha amiga Mônica Pena, eu tenho certeza do que eu não quero, do que eu quero eu não tenho muito, né? Então tem gente que não tem nem, assim, certeza, nem nós não temos de nada, né? Mas tem gente que não tem nenhum rumo do que ela quer e o que não quer. Então ela não sabe para que caminho ir, porque ela não sabe o que quer. É como ir para o endereço sem o número, né? Então você não sabe qual é. Ainda que você tenha a rua, você não vai chegar lá porque não tem um número. Então as pessoas deixam a própria vida muito aberta, muito exposta, muito ao vento, né? E elas vão abraçando tudo, vão fazendo tudo e não dá prioridades, não tem foco, não tem cuidado consigo mesmo. Elas se envolvem em relacionamentos nocivos, abusivos e joga a responsabilidade no outro, né? Lógico, né? O relacionamento é a dois, então cada um tem sua responsabilidade. Eu não digo nem culpa, eu digo culpa quando a pessoa de fato fez querendo, isso é culpa. Mas erros acontecem, a gente está aí para errar, principalmente não que está para errar, mas estamos, né, na vida e cometemos erros, e às vezes principalmente em referência ao outro, porque a gente não sabe o que o outro quer ou deixa de querer algumas vezes. Às vezes tem falta de comunicação e as coisas não acontecem conforme seja bom para os dois, né?
mas a responsabilidade é dos dois. Se eu vivo com uma pessoa e ela está errando, né, vamos falar atualmente, errando o tempo todo comigo, a responsabilidade é dela e minha também. Primeiro, tem gente que a pessoa está fazendo com ela e ela não se posiciona, ela não fala, ela não comunica. Então, às vezes o outro nem sabe do que ele está fazendo. Como é que você vai culpar o outro, né, daquilo que ele não sabe, daquilo que você não expôs? Segundo, você já falou, já comunicou. Ou você chega num ponto de solução, ou você aceita, ou você sai da relação. Ninguém é árvore, ninguém é fixo. A gente não está plantado no lugar e para viver coisas que a gente não tem comunhão com aquilo, né? Então é preciso posicionar, saber o que a gente quer viver. E se a gente não sabe, qualquer coisa serve. E às vezes a ficha cai lá na frente, a vida passou e a gente levou com a barriga, né? E as coisas foram acontecendo e, em maioria das vezes, muito diferente daquilo que a gente quer. Então, a prioridade, primeiramente, é você, mesmo que em relacionamento, né? Eu não estou falando para você ser egoísta, ser você sempre primeiro no lugar. Mas tem pessoas que elas fazem tudo para agradar o outro. E tem pessoas que acham isso bonitinho. Mas o quanto ela faz para agradar o outro e ela está sendo, né, agraciada também. Porque, novamente, não estou falando que você seja egoísta para fazer para você. Mas a que passo você consegue fazer para o outro e que aquilo também foi bom para você, né? Que você está fazendo de fato entregue, de fato 100%. Porque muitas vezes as pessoas fazem para o outro ou para domínio, ou por insegurança, ou por medo de que o outro vai falar se eu não fazer, né? Então, tudo baseado no outro, né? E ele nada. Nunca se perguntou o que eu sinto fazendo isso, como é que eu vou sentir amanhã fazendo isso. E é aí que nasce aquelas pessoas, quando você vai falar de relacionamento, né, que ela fala do ex, e ela vai falar, mas eu fiz isso para ele, eu fiz isso, deixei de fazer aquilo, ele não fez nada, ele deixou de fazer, é sempre eu que fazia. Então, quando a pessoa, logicamente uma hora ou outra vai acontecer, mas quando existe muitas batidas nessa tecla, é sinal que a pessoa estava vivendo a vida do outro e ela não estava fazendo espontâneo. Porque tantas coisas que a gente faz, né? Porque se você não fez pelo outro, tá errado, né? O que você está fazendo nesse relacionamento é uma troca. Então, uma hora a gente faz, outra hora a gente recebe. E então, quantas coisas a gente faz e nem por isso a gente precisa ficar cobrando o outro. Eu fiz isso e você não reconheceu, eu fiz aquilo e você não viu. Mas, logicamente, uma hora ou outra vai ter alguma coisa, mas não como lamentação ou não como pesar que você deve pensar nisso. Porque se você pensar nisso com muitos pesos nesse seu pensamento, é sinal de que você fez simplesmente para agradar o outro, não porque estava agradável a você, né? Então é isso. Prioridade nem sempre quer dizer que você vai fazer tudo para você, mas em maioria das vezes aquilo que é bom também para você e que também vai servir ao outro, né? Porque a gente precisa de uma parceria agradável, a gente precisa dessa troca. E aí, fazendo. Quando eu faço a minha parte, aquilo que eu quero, aquilo que me faz bem e que vai fazer o bem ao outro, e se o outro está decidido a fazer o mesmo, a gente não precisa ficar pensando, mas será se o outro realmente queria fazer isso? E aí a gente deixa aquela síndrome, né, de pensamento de merecedor ou não. Então, se ambos fazerem abertamente, a vida flui mais fácil, tá bom? Então é isso, vamos viver intensamente e vamos fazer prioridades na vida. Se você não está capaz de assumir um relacionamento, não faça. Se você está dentro de um relacionamento, faça dele prioridade.
E se você está só, aproveite e dê prioridade para você, né? E se encontre, dê mais momentos com você de fato, curtindo o seu pensar, o seu sentir, sua respiração. Meditação é muito percepção de nós mesmos, né? Não necessariamente sentar, estar numa posição X ou Y. Isso é apenas opcional, mas você pode meditar em todos os momentos da sua vida, tá bom? Então é isso, até breve e nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou, compartilhe, curte aí, comenta. Manuel Santos, canal A Jornada da Vida. Vamos que vamos!